Então, a gente que é estagiário, a gente treina os novos estagiários. E são coisas que eu aprendi na empresa júnior, né? De ajudar as pessoas, de liderar também quem tá entrando, fazer o onboarding, que, assim, é incrível, sabe? Eu acho que te coloca na frente de muitas pessoas quando você participa do movimento Empresa Júnior e você dá o seu melhor também, né? Acho que não adianta só você estar lá no movimento Empresa Júnior, você tem que viver, né? Boas-vindas a mais um episódio do Free Code Camp em português. Eu sou a Anielda Carla e, para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto e ondulado, usando uma camiseta escrita Free Code Camp. E hoje eu tenho o prazer de receber a Amanda Fernandes. A Amanda está cursando o curso de Engenharia Elétrica na UFMG, é estagiária de Engenharia de Software na DTI Digital e é apaixonada por desenvolvimento web. Hoje nós vamos conversar sobre a vida no início da carreira. Vamos conversar sobre estágio, sobre estudos e também sobre produção de conteúdo no LinkedIn. Amanda, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada, Anielda. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou apaixonada por programação, então quando eu recebi o convite eu fiquei super feliz. Eu já acompanho o podcast há um tempo e sempre admirei todas as pessoas que vinham aqui. Nunca me imaginei nessa posição, então tô muito animada. Agora eu vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo longo, comprido, ondulado e preto. Estou usando uma blusa rosa escura e o fundo estou em uma parede branca. Então, é muito legal receber você aqui e a proposta do podcast é realmente ouvir a história de pessoas que vêm de diferentes pontos da sua carreira, que para explorar esse universo, e eu queria trazer alguém aqui que estivesse no início da sua carreira e pudesse compartilhar um pouquinho sobre como que é estar aí entrando no campo hoje. Então, eu sempre começo falando sobre a história de como começou na carreira e as pessoas muitas vezes vão lá para trás. Mas aí no teu caso esse lá para trás não está tão para trás assim, porque você ainda está vivendo isso, né? Então fala para a gente aqui um pouquinho o que é que você está fazendo, como que você começou a ter interesse a estudar programação e entrar numa faculdade para se profissionalizar nisso. Olha, até uma história engraçada, porque eu nunca me imaginei trabalhando com programação, assim. Antes, eu sempre falava que eu queria trabalhar com artes ou então design de moda, né? Que eu sempre gostei muito de desenhar, dessa parte mais artística. Mas acabou que eu fui levando, assim, pra outro caminho, né? Então, tudo começou na época do ensino médio, que eu teria que trocar de escola, né? Porque, infelizmente, a minha escola atual só ia até o 9º ano. E aí era uma confusão de emoções, né? Assim, nossa, pra qual escola que eu vou? O que que eu vou fazer agora? O que que vai ser da minha vida? E aí algumas pessoas comentaram comigo do Cefet, né? Daqui de Belo Horizonte. E todo mundo falava: olha, é uma escola muito boa, tem cursos profissionalizantes, vai te abrir muitas oportunidades. E eu pensei: ó, legal, por que não, né? E aí eu tive que escolher qual curso, né? Tem várias opções. E eu fui numa amostra de cursos que teve lá no Cefet, e que assim, eu acho que eu nunca vou esquecer, porque foi um momento muito importante na minha vida. O pessoal, eles estavam apresentando projetos, né? E do curso que eu escolhi, no caso mecatrônica, eles apresentaram um braço robótico. E eu fiquei assim, encantada, né? Eu nunca tinha visto pessoalmente um braço robótico. E pensar que a gente pode usar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, né? Você realmente estudar algo e aplicar isso pro bem, assim, da sociedade. Eu pensei, cara, que incrível, quero muito fazer isso. Então, a partir daí eu comecei a estudar, peguei firme, assim, foi um momento bem tenso, eu diria, porque eu tinha que conciliar os estudos, né, do 9º ano com os estudos para a prova do Cefet, mas felizmente eu realmente dei o gás aí e consegui passar. E foi muito engraçado, porque no começo eu pensava que a grade do curso seria mais voltada para robótica, né, tudo mais, mas na verdade não foi. Foi a minha primeira, assim, o primeiro choque, né, de realidade, porque é um curso bem amplo, né? Então a gente via coisas de mecatrônica,
no caso, automação industrial, né? Também tinha mais essa área de mecânica, que foi uma área que eu nunca gostei muito. Tinha parte da elétrica e também tinha parte da programação, né? Então a gente sempre brincava que o curso de mecatrônica é para os indecisos, né? A gente falava que era tipo pato, que pato sabe andar, sabe nadar, sabe voar, mas não é especialista em nada, né? Então é o curso ideal aí para quem ainda tá meio indeciso. Mas o meu primeiro contato com programação foi, se eu não me engano, acho que no segundo ano, né? A gente tinha uma disciplina de programação orientada a objetos. Então, eu comecei aí programando com a linguagem C. E, nossa, no começo foi bem difícil. Porque eu nunca tinha tido nenhum contato, né, com programação. Então, você entender essa questão de for, if, variáveis, classes, objetos. Nossa, assim, minha cabeça deu um nó. E o problema também é que na época o professor ele não explicava tão bem, né? E eu acho que é muito difícil a gente criar gosto por algo que a gente não entende, né? Pelo menos assim, de primeiro contato. Então, minha primeira experiência com programação, eu não diria que foi tão boa, porque realmente eu tinha um pouco mais de dificuldade, né? Então, para mim, assim, no começo foi um pouco complicado entender a lógica, entender a estrutura das coisas. E aí eu sempre falava brincando com todo mundo, ó, quando eu for procurar um estágio, né, que lá no Cefet a gente tem que completar um estágio para conseguir o diploma. Pode ser qualquer coisa de menos programação, que eu não quero programação, não quero trabalhar com programação, não gosto, não sirvo para isso. Pode me dar qualquer coisa de matemática, mas não pode ter programação. Como que o destino é irônico, né? Fico pensando nisso. Mas, enfim, aí depois eu tive algumas outras matérias também que tinham programação, mas tudo nunca era muito voltado para o web, sabe? Era mais voltado para a parte de automação industrial, para programação orientada a objetos também. Depois eu vi um pouco de C++, mas não era tão aprofundado, sabe? E aí, quando eu terminei o terceiro ano, era na época da pandemia, né? Aí tava tudo meio assim caótico. E eu tinha que fazer o estágio para conseguir o meu diploma. E foi muito difícil. Eu lembro que na época eu nem tinha LinkedIn direito. Aí que eu comecei a postar algumas coisinhas, mas meu LinkedIn tava bem paradinho. E aí eu mandei o currículo para várias empresas, né, aqui da região também, só que tava muito complicado, sabe, para achar um estágio na época. E aí, por sorte, uma colega minha, que era da minha sala, ela ia sair do estágio, né, que ela ia fazer um cursinho para estudar pro ITA, e aí precisava de alguém para substituir ela. E ela lembrou de mim, ela falou assim: Amanda, aqui, tem uma vaga de estágio onde eu tô, e eu sei que você é uma menina muito gentil, né, muito esforçada, então eu acho que talvez você poderia ser boa para essa vaga aqui. Você tem interesse? Eu falei: Claro, tenho, mas de que é? Aí ela falou assim: programação, assim, nossa. Aí bateu um negócio assim no coração, né? Meu Deus do céu, não vou conseguir, vai ser muito difícil e tal. Mas, assim, ela foi super gentil, sabe? Ela me acalmou e tal, e foi me mostrando também, explicando o contexto. Então, só para contextualizar, no caso, o meu estágio era para ser instrutora de programação para crianças. E, nossa, foi. No começo, assim, foi bem desafiador, né? Porque era bem amplo. Então, a gente tinha programação, no caso, para Arduino, né? Que era o que eu já estava mais acostumada, nessa parte de microcontroladores. Mas também tinha programação mais voltada para aplicativos, que é algo que eu nunca tinha mexido, e também a lógica em si, né, de programação. E as plataformas que a gente usava era mais, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Scratch, né, que é programação em blocos. Então, Super comum para ensino de crianças, assim. sim, sim. Aí, nossa, foi muita coisa que eu aprendi, foi realmente incrível, mas no começo eu passei uns apertos, viu? Porque eu diria que nem tanto foi na parte técnica em si, mas você lidar com crianças, né, é muito desafiador. Então, para vocês terem ideia, eu ensinava programação para algumas crianças que tinham 7 anos de idade, sabe? E, nossa, foi incrível, mas eu passei uns maus bocados aí. Você pegou ali duas coisas muito desafiadoras. Então, a programação, que você estava morrendo de medo, e ensinar crianças, que por si só já é bem desafiador. E aí você falou que trabalhou ensinando Arduino, usando Scratch e fazendo essas aplicações para celular, é isso? Isso.
Exato. E qual que era o tipo de projeto que as crianças mais gostavam de fazer? Nossa, então, o tipo de projeto que elas gostavam, até um ponto que eu acho bem interessante, eram os que davam mais essa liberdade para criatividade, sabe? Então tinha um projeto que eu lembro que era de fazer um joguinho com espaçonave, para aplicativo mesmo. Tudo programação em blocos, né? E aí você tinha que fazer lá toda a lógica para controlar a espaçonave, mas você também tinha que fazer a lógica do inimigo. E o que era muito legal é que cada uma das crianças faziam uma programação um pouco diferente, né? Elas me pediam ajuda, por exemplo, Amanda, eu quero que a espaçonave inimiga faça isso aqui. Eu quero fazer nível de dificuldade também. Ou então, sei lá, eu quero colocar o fundo dessa cor, eu quero colocar uma música, eu quero colocar um efeito, eu quero fazer o celular tremer quando a gente perdeu o jogo. E isso é muito legal porque elas ficavam tão animadas e assim, eu vendo o brilho dos olhos delas para poder criar coisas novas através da programação, usando tecnologia. Cara, é uma coisa assim, muito surreal. E às vezes a gente pensa que programação é uma coisa muito complexa, né? Que talvez as crianças não conseguiriam pegar, mas muito pelo contrário, eu acho que todo dia, no meu estágio, eu sempre ficava assim, deslumbrada e surpresa positivamente com a capacidade das crianças de reter conhecimento tão rápido, sabe? Eu acho que às vezes a gente até subestima, né, as crianças, mas eu ficava encantada, eu falava, nossa, elas são muito inteligentes, sabe? Então, pra mim era sempre um prazer enorme, mas o projeto que eu mais me lembro é esse, do aplicativo do joguinho. Nossa, elas amavam. E é muito legal pensar aqui, né, que você estava com esse ranço da programação que veio do ensino, e aí você foi ensinar, e aparentemente você começou a ver um outro aspecto da programação que você não conseguia apreciar no teu curso de mecatrônica. Foi esse estágio que te fez decidir seguir para a área de programação e decidir começar uma faculdade nesse campo? Olha, essa é uma ótima pergunta. É difícil pensar assim um ponto que eu falei, nossa, eu realmente amo programar e eu quero seguir nessa área assim pro resto da minha vida. Eu acho que foi uma coisa muito gradual, sabe? Mas eu acho que o estágio já colocou aquela sementinha na minha cabeça, né? Aquela ideia, tipo, ó, eu gosto disso aqui, acho que pode dar bom. Só que na época eu ainda tinha muita dúvida se o que eu gostava realmente era a programação ou era ensinar, né? Porque eu sempre gostei muito de conversar e de criança também, eu amo criança. E eu ficava na dúvida assim, será que talvez eu não gosto tanto de programar, mas o que eu gosto mesmo é ensinar? Então eu sempre ficava nessa dúvida. E aí na hora de escolher o curso, né, eu acabei optando por engenharia elétrica. Eu não peguei um curso mais na área de programação, né? Por exemplo, sistema de informação ou ciência da computação, porque eu ainda tinha um pouco de receio, sabe? De talvez não dar conta de pegar as matérias, ou talvez de depois mudar de ideia e não gostar tanto. E eu sempre soube que eu gostava muito de matemática em geral, e eu gostava das matérias de elétrica também, que eu fiz no curso técnico de mecatrônica, né? Então, eu ainda estava um pouco na dúvida. Mas eu diria que o que realmente fez eu decidir falar, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu gosto e que me faz feliz. Eu acho que foi muito também quando eu entrei na empresa júnior, lá da UFMG. Isso me ajudou bastante, assim, a ter um contato um pouco diferente, né? Porque quando eu estava ajudando as crianças, sendo instrutora, eu tinha muito essa visão da parte da educação, né? De você estudar e passar o conhecimento adiante, que já era algo que eu gostava muito. Mas já na empresa júnior, eu tive mais essa visão empresarial também, né? De você estar trabalhando com outras pessoas, de você estar sempre se atualizando e de mexer com desenvolvimento web também, que é uma coisa que até então, no meu antigo estágio, sendo instrutora, eu não tive tanto contato, né? Então, eu acho que foi uma série de fatores. É difícil colocar um ponto assim que foi uma virada de chave, mas eu diria que é uma junção de ambos. Isso eu quero falar sobre a empresa júnior, mas antes eu quero voltar aqui um pouquinho, porque me chamou bastante atenção, inclusive, eh, no fato de que você decidiu fazer uma faculdade de engenharia elétrica, mas hoje está atuando mais na parte de programação. E aí, esse momento em específico que você está fazendo uma graduação que, em teoria, não tem a ver com tecnologia, mas você está atuando com tecnologia, está se especializando e focando profissionalmente nisso, eu acredito que é um momento que muitas pessoas podem se encontrar na carreira do tipo, nossa, eu estou estudando algo que aparentemente não está tão conectado com as minhas opções profissionais. E será que essa é a melhor decisão? Vou continuar aqui?
vou trancar, vou transferir de faculdade, o que que eu vou fazer? E eu não sei se é algo que você pensa, que pensou ou vai pensar pela primeira vez agora, mas eu queria saber um pouquinho mais qual que é a tua perspectiva dessa aparente dicotomia que você se encontra. Nossa, ótima pergunta. Isso passa na minha cabeça todos os dias. Eu gosto muito do curso de engenharia elétrica, é um dos melhores, assim, do Brasil, né? Lá na UFMG, realmente os professores são excelentes, tem muitos laboratórios. A gente aprende muito. Porém, igual você comentou, é difícil, né? Você tá trabalhando com uma coisa, você quer se especializar e dedicar para sempre dar o seu melhor e evoluir naquela área, mas ao mesmo tempo tem aquilo que te prende, sabe? O curso que você tem que fazer matérias que realmente são muito desgastantes, né? Ainda mais em federal, e sabendo que grande parcela daquelas coisas você não vai aplicar necessariamente no seu dia a dia trabalhando, né? Então, só para deixar claro, eu tô fazendo o processo de opção de curso na UFMG. Foi uma decisão bem difícil, eu conversei muito com a minha família, os meus amigos, mas eu vi que é muito cansativo, né? A gente seguir assim com um curso que não tem tanto a ver com o que a gente quer atuar. Mas, claro, eu acho que depende muito da jornada de cada pessoa. Eu acho que nada impede também, mesmo que eu me forme como é, com uma graduação de engenharia elétrica, isso não impede, né, de eu atuar como programador. Mas eu acho que o exaustivo mesmo é essa questão, né, de você estudar algo que você não vai necessariamente aplicar, assim. Mas eu, às vezes, tenho muitos amigos meus no meu serviço atual, eles fazem análise e desenvolvimento de sistemas, né, que eu acho que é uma opção até bem interessante, porque, se eu não me engano, acho que dura 2 anos e meio, e acho que tem uma flexibilidade maior, né? Porque o contexto assim da universidade, até uma coisa que eu sempre converso muito com os meus amigos, é complicado você conciliar estágio com a universidade, porque infelizmente a universidade não foi pensada para pessoas que trabalham, né? A não ser que seja um curso noturno, mas no meu caso é diurno e também tem aula de tarde, então o horário assim tá bem puxadinho para conciliar com o estágio. Mas eu acho que depende muito de cada um, sabe? Mas eu, particularmente, não me sinto muito confortável fazendo um curso no qual eu sei que grande parcela do que eu tô vendo eu não vou aplicar. E você vê os seus amigos também super, assim, animados com as matérias do curso, né? No caso da questão da elétrica. E eu olho e falo, ai, não sei se é a minha praia. Aí dá um desânimo às vezes, né? Mas então, não ficou muito claro para mim, você falou que conversou com a sua família, e aí você está fazendo uma transição de curso, é isso? Sim, sim, eu tô tentando, né? É porque lá na UFMG eles abrem a reopção de curso uma vez por ano só. Aí eu me inscrevi e tô esperando sair o resultado, mas eu também me inscrevi pro Enem pra tentar de novo, se não der certo. E eu acho muito legal, a gente poder conversar sobre esse tipo de coisa e conversar sobre esse momento que a gente recalcula a rota, e tanto no estágio que você está, que ainda é considerado um estágio de quem está começando, quanto como a gente já, às vezes, está terminando uma rota para começar uma outra e tem que calcular de novo. Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado em outra área antes de migrar para a tecnologia. E essa migração, né, essa mudança, ela trouxe muitos questionamentos. E aí você vê, no seu caso, também é uma decisão muito grande, são todas decisões muito grandes. E eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente fala como se tudo fosse muito calculado, tudo fosse muito certo, a gente já sabe o que vai fazer, mas na vida a gente vai tomando as decisões e vai descobrindo ali o que, que vai acontecendo, se faz sentido para a gente, se tem mercado para isso, né? E vai se adaptando. Então, muito sucesso nessa sua transição de curso, porque na verdade você já está dentro da tecnologia, já faz um tempo aí, né? Inclusive, dentro da universidade mesmo, nessa empresa júnior que você fez parte, porque você atuou no campo de tecnologia, né? Me fala um pouquinho o que que é a empresa júnior primeiro, para o pessoal poder entender. Eu sou apaixonada pelo movimento Empresa Júnior, é algo que impactou assim a minha vida completamente. Eu sou uma nova Amanda, graças a isso. O movimento Empresa Júnior, ele surge muito como uma iniciativa dos próprios estudantes, né? Porque há alguns anos atrás a gente via muito essa, esse
embate, assim, porque no ambiente da universidade, a gente tem as matérias e é tudo muito só teoria. A gente não aprende soft skills, a gente não aprende a liderar pessoas, a gente não aprende como se comportar no mercado, como fazer entrevista, a gente não aprende nada disso. Então, a galera, né, de uns anos atrás, quando eles saíam da universidade e iam procurar estágio ou primeiro emprego, eles tinham esse choque, né? Tipo, pô, eu passei 6 anos, 5 anos estudando e não tô preparada, não sei fazer uma entrevista, não consigo um trabalho. E aí que surge essa ideia, né, da gente criar uma ação dentro da universidade para poder preparar os estudantes para o mercado de trabalho, né? Então, vem muito dessa necessidade de complementar, eu diria, a base teórica que a gente tem, né? Mas com também essa questão da experiência do mercado de trabalho. Então, é como se fosse uma empresa, só que formada só por estudantes, né? Então, lá a gente tem todo o sistema mesmo. A gente tem a parte da comercial, a gente tem a parte do RH, tem as pessoas que estão desenvolvendo código, né? A gente faz processo seletivo e tudo mais. Então, assim, é tipo uma empresa de verdade, só que sem a parte do salário, né? Infelizmente não é remunerado. Eu ia perguntar sobre isso agora. E o salário? Mas, Infelizmente. mas vocês desenvolvem coisas? Essa empresa júnior, ela é totalmente fictícia ou ela atua no mundo real? O que que ela vende? Sim, a gente atua com projetos de verdade, né? Então, a comercial, geralmente, eles captam os clientes, e aí a parte disso tem. É igual uma empresa de verdade, sabe? A gente tem o PO, né? Que a gente chama gerente de produtos. Aí ele vai conversando com o cliente, vai entendendo o que, que ele quer, né? E tal. E aí a parte disso passa, né, essas demandas para a equipe de desenvolvimento. E aí a gente trabalha com sprint, né, com Scrum, assim, é igualzinho empresa de verdade, sabe? E aí a gente vai lá, faz as reuniões, vai conversando com o cliente para entender também. A gente trabalha muito com métricas, né, de entrega de qualidade, tem OKR, KPI, bastante coisa. Então, assim, é uma coisa que, nossa, mudou muito a minha visão, sabe? E me ajudou muito a amadurecer, principalmente a questão da timidez, que eu sempre fui uma pessoa bem tímida, mas na empresa júnior, por ser relativamente pequena, né? No nosso caso, tinha mais ou menos umas 40 pessoas. E aí, uma coisa que eu adorava na empresa júnior é que você tinha muito esse estímulo de realmente vestir a camisa da empresa e se preocupar com tudo que está acontecendo à sua volta. Então, eu sempre trabalhei na parte de programação, só que eu não ficava só fazendo código. Eu me preocupava muito, por exemplo, pô, a gente vai conseguir bater a nossa meta de vendas de projetos? Ou então, como que tá o clima da empresa? E a cultura? Tá boa? As pessoas, elas estão se engajando para ir nos eventos, né? Que geralmente empresa júnior a gente sempre tem os eventos que reúne também com as outras empresas juniores, né? Da UFMG e também de Minas Gerais, e tem até uma também que é um evento de todas as empresas juniores do Brasil, que é incrível. Mas a gente sempre tá muito preocupado com tudo que tá acontecendo, sabe? Porque eu sempre falo, é uma segunda família. Então, todo mundo sempre dá o máximo e a gente desenvolve muito. Eu, por exemplo, até participei do processo seletivo, né? Mesmo sendo desenvolvedora, eu ajudei com a parte do RH, eu liderei os trainees que estavam chegando. E assim, são coisas que eu aprendi que hoje eu aplico também no meu estágio, sabe? Porque lá na DTI, que é a empresa que eu tô atualmente, sempre entram muitos estagiários. Então, a gente que é estagiário, a gente treina os novos estagiários. E são coisas que eu aprendi na empresa júnior, né? De ajudar as pessoas, de liderar também quem tá entrando, fazer o onboarding, que, assim, é incrível, sabe? Eu acho que te coloca na frente de muitas pessoas quando você participa do movimento Empresa Júnior e você dá o seu melhor também, né? Acho que não adianta só você estar lá no movimento Empresa Júnior, você tem que viver, né? Então, eu sinto saudade, foi um momento muito bom na minha vida. Ah, que gostoso. É, tem muita experiência que fica com a gente para sempre, né? Eu fico feliz que você tenha tido uma experiência na faculdade que foi útil, assim, para o mercado de trabalho ali, trabalhar com os OKRs, com os KPIs, como você falou. E agora vamos falar um pouco sobre esse início em que você estava ali, né? Estava na empresa júnior.
Você estava trabalhando mais ainda ali dentro do ambiente simulado, controlado, e você consegue seu primeiro estágio numa empresa, algo que não está associado à faculdade, que é a DTI. Então, como foi o processo seletivo? Como você encontrou? Você começou a procurar vagas de emprego? Foi uma indicação? Como foi esse processo de busca de estágio para você? Olha, é uma história bem engraçada e aleatória. Eu acho que é muito legal pensar que como as coisas que vão acontecendo na minha vida não foi nada muito planejado, sabe? Só foi acontecendo. Mas até o momento, né, lá na empresa Júnior, de 6 em 6 meses a gente tem a troca de gestão e aí você tem que escolher o seu próximo cargo. E como eu gostava muito, muito de lá, eu tava querendo pegar o cargo de presidência, né? Ou então alguma diretoria, provavelmente de projetos. Eu tava começando aí a fazer o meu plano para poder me candidatar, né, para as eleições. Só que aí surgiu uma oportunidade, né, de hackathon na DTI. E eu nunca tinha participado de um hackathon, mas eu vi algumas pessoas comentando, eu falei, cara, parece ser muito legal, né? Sei lá, fazer um projeto e tal. E aí tem a premiação, né, para os melhores grupos. E assim, você programar com alguém que você nunca viu na vida, você conhece a pessoa lá e vocês começam a fazer um projeto juntos. Eu pensei, cara, que incrível, eu quero muito testar os meus conhecimentos e participar disso. E aí eu me inscrevi, né? Foi graças também a um amigo meu, Samuel, que também trabalhava na empresa Júnior, ele mandou pra mim e falou assim: Ó, Amanda, eu tô querendo participar. Você anime comigo? Eu falei, claro. E foi muito aleatório. Só que o pessoal, eles viram, né, o meu perfil no LinkedIn. Até o momento, assim, eu não postava tanta coisa, só colocava algumas coisinhas ali, outras lá e tal. Postava algumas coisas da empresa Júnior também, mas não era nada muito grandioso. Mas, por coincidência, no momento eles estavam procurando eles estavam procurando mulheres, né, estagiárias, era uma vaga afirmativa. Aí eles falaram que eles viram meu perfil, que gostou, porque eu já tinha experiência na empresa júnior, né, porque eu fui durante 6 meses desenvolvedora, e nos outros 6 meses eu fui desenvolvedora líder também. E aí o fit bateu, e eles falaram, sim, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, claro, não tem nada a perder, né? Acho que eu sempre levei muito isso na minha vida, né? Acho que se aparece alguma coisa, eu gosto de aproveitar, né? Por que não? Não tem nada a perder, o máximo que eu ganho é um não, né? Mas talvez eu ganhe um sim. Então, mas eu tava com frio na barriga, porque eu nunca tinha trabalhado assim numa empresa de verdade, tipo, com desenvolvimento de software, né? No outro era um estágio, mas era um lugar pequeno, né? Era mais assim, mais simples também. E aí eu fiquei bem apreensiva, né? Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Mas aí, enfim, o pessoal foi super gente boa comigo, eles explicaram, né, o que que eles esperavam a partir desse estágio, o que que eu ia ver, o que que eu precisava saber. E aí eu fui fazendo o processo seletivo também e as coisas foram fluindo e aí eu consegui a vaga do estágio, mas nossa, eu tava com frio na barriga, viu? Mas foi engraçado porque acabou que eu não pude participar do hackathon, né? Porque eles me chamaram, eu consegui passar a entrar na empresa, e aí quem tá na empresa não pode participar. Aí acabou que eu não participei. Ah, eu já estava tão empolgada para saber como foi sua experiência no hackathon, Pois é. mas também estou empolgada para saber como foi a sua experiência de onboarding. E aí, é claro, esse é teu primeiro estágio, então é algo muito particular seu. Mas eu gostaria de saber como foi esse processo de começar a trabalhar. Muito frio na barriga, muitas dúvidas, você ficou à vontade para fazer perguntas? É um trabalho remoto ou presencial? Me fala um pouco. Então, uma das coisas que eu mais admiro na DTI, eu sempre falo pra todo mundo que eu amo trabalhar lá. Não é puxando o saco, mas é porque é uma empresa, assim, incrível. Porque a cultura da empresa já tem isso, sabe? Das pessoas se ajudarem, da gente ser aberto a tirar dúvidas. E também de não ter muito essa questão de hierarquia, sabe? Por exemplo, essa pessoa que é sênior, então ela é melhor que o estagiário. Não tem muito disso, sabe? Então, eu acho que as pessoas. A gente tem uma cultura muito aberta pra tirar dúvidas e para receber as pessoas novas que estão entrando também. Então, isso para mim foi muito importante porque eu me senti muito acolhida, sabe? E uma coisa muito legal também que tem na DTI é que todos os estagiários que chegam, a gente tem ou uma madrinha ou um padrinho, né? E aí, a minha madrinha, assim, ela é incrível. O nome dela é Bárbara, ela é a minha dev líder.
E ela foi, assim, sempre, né, muito fofa comigo. Ela me ajudou do onboarding, ela sentava lá comigo e mostrava, assim, ah, não, porque esse aqui é o projeto, isso aqui são os sites que você tem que ter acesso, isso aqui é o código. Aí ela sempre falava, olha, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar também. E aí, até quando eu entrei, a gente fez uma reunião com toda a equipe, né, todo mundo se apresentou, fizeram perguntas para entender também qual que era a minha situação, né, se eu já tinha experiência, quais que eram as minhas expectativas. E aí eu fiz one-on-one também com todo mundo do time, e todo mundo foi super fofo, né, assim, falando, tipo, pô, não fica preocupada, porque realmente no começo, acho que o primeiro estágio, assim, é um choque. Porque na empresa júnior, o sistema que eu trabalhava, ele era bem mais simples, sabe? Assim, tinha o back-end, front-end, né? A gente usava também umas coisas na AWS, mas não era nada tão complexo. E aí, no estágio já, o projeto que a gente tá mexendo é, assim, gigantesco. Quando eu abri o código, eu falei, caramba, meu Deus! Porque lá também a gente usa microserviços, né? E tem, nossa, é muita coisa. Aí, pra mim, assim, foi um choque. Mas o pessoal me ajudou bastante. Então, assim, claro, eu fiquei com muito frio na barriga, foi bem tenso, né? Porque é tudo novo, um monte de informação também. E não só a parte do código, mas também você entender como que é o contexto da empresa, os ritos, né? Pelo menos o Scrum eu já estava acostumada, porque tinha na empresa júnior, mas ainda assim, sempre tem algumas coisas que são um pouco diferentes. É um turbilhão de informação. Realmente dá um frio na barriga. Mas aí foi bom que o pessoal me ajudou bastante. E, Amanda, uma curiosidade que surgiu agora, que é o fato, você está fazendo uma faculdade que não está diretamente relacionada com tecnologia, mas você atua e começou a estudar e direcionou todo o seu foco de carreira para isso. Logo, você tem que ter estudos suplementares para estudar essas tecnologias. Então, eu sei que você começou com C. Depois disso, que outras tecnologias você estudou e como você se organizou para encaixar tudo isso na sua vida? Então, eu sempre fui estudando muito o que era demandado de mim, né? Então, eu nunca sentei e parei para pensar, cara, eu quero muito estudar isso só por estudar. Nunca foi muito assim, não. Eu sempre fui estudando o que eu já usava no meu dia a dia para poder melhorar as minhas entregas, né? Então, por exemplo, quando eu estava no estágio como instrutora de programação, eu estudava bastante C e C++, né, para os microcontroladores. E aí, quando eu entrei na empresa júnior também, a gente mexia muito com JavaScript, né? Então, no front era JavaScript e no back também a gente usava Node.js. E foi meu primeiro contato, né, com JavaScript. E aí eu foquei bastante em estudar isso. E lá no ambiente da empresa júnior, tinham pessoas, assim, incríveis. O meu dev leader na época, o nome dele é Firajá, ele sempre fazia monitorias com a gente, né? E aí isso já ajudava bastante. Ele passava também algumas dicas de links, né, de conteúdos pra gente estudar por fora também. Mas comigo sempre foi algo muito orgânico, sabe? Eu acho que eu sempre aprendi muito enquanto eu estava trabalhando, porque eu sempre tentei desenvolver muito isso em mim de se eu tenho uma dúvida, eu pergunto na hora. No começo eu tinha medo, né, de às vezes estar incomodando, ficar com vergonha, né, tipo, nossa, eles vão rir de mim porque eu não sei isso. Mas eu sempre tive muita sorte que em todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo era super atencioso, sabe? Acolhedor também, nesse quesito de se você tem uma dúvida, eu vou te ajudar, eu vou te responder. Se eu não sei, vou achar alguém que sabe. E se alguém não souber, a gente vê o que a gente faz. Então, eu acho que as pessoas que eu encontrei no meu caminho me ajudaram muito a me sentir mais confortável para tirar dúvidas. E aí, agora no estágio também, né, pra mim foi um pouco complicado, porque a gente usa algumas partes, né, do projeto a gente usa C Sharp, não sabia nada de C Sharp, mas o que eu fiz também foi conversar com a galera sênior e pedir dicas também, tipo, pô, fonte de estudos e tal. E aí agora, assim, pelo menos no meu caso, eu sempre tive dificuldade para ler documentação e me concentrar, sabe? É, eu prefiro muito mais aprender por vídeo, que eu gosto de ouvir a pessoa falar e ver também, sabe? E aí eu achei alguns canais no YouTube que o pessoal foi me recomendando. E também, atualmente, eu tô fazendo alguns cursos no Coursera, porque lá na minha empresa, tem uma coisa que eu acho muito legal, a gente tem passe livre, né, para fazer alguns cursos gratuitamente, porque eles gostam de investir também no desenvolvimento profissional de quem tá entrando, né? Então, assim, eles ajudarem a gente, principalmente os estagiários, financeiramente a custear cursos, é bom para eles, é bom pra gente, né? Então, assim, eu nunca tive
muito bem organizado, assim, o sistema, regradinho, tipo, todo dia eu vou estudar 2 horas de tal, tal tempo. Foi uma coisa muito orgânica, sabe? Eu sempre tentei aproveitar ao máximo o tempo que eu tô aí no estágio, na empresa júnior, pra tirar dúvidas, né? Porque eu acho que é muito bom quando você tem alguém que tem muito conhecimento perto de você. Eu sempre gosto de extrair ao máximo dessas pessoas. E aí eu vou complementando, assim, às vezes picadinho, sabe? Por exemplo, tem um conceito aí que eu achei que não ficou tão fixado na minha cabeça. Eu vejo um vídeo, faço um projeto, mas eu nunca fui uma pessoa muito organizadinha, não, sabe? Geralmente eu vou estudando o que vai me aparecendo, que eu tenho curiosidade, mas no geral é isso. Você estuda, eu achei muito interessante isso, que você gosta de ver o vídeo, que você gosta de ver a pessoa fazendo, a pessoa vai explicando e aí você faz, né? Eu fiquei pensando como cada pessoa aprende de uma forma diferente, como tem as diferenças de geração também. Por exemplo, eu já ouvi falar muitas pessoas que elas estão vendo, mas elas precisam anotar, e precisam anotar à mão. Já outras vão e precisam fazer o projeto, cada uma tem o seu jeitinho. E eu fiquei refletindo aqui sobre diferenças geracionais. Então, você aí é muito nova, entrando agora no mercado de trabalho. Como que você se sente trabalhando aí com, porque na empresa júnior todo mundo estava ali com uma idade, uma faixa etária muito próxima. E agora eu imagino que você esteja trabalhando com pessoas de diferentes faixa etárias. Você sentiu alguma dificuldade, algum ruído? Você já se adaptou? Como que é para você? Então, eu acho que talvez a DTI é um pouco diferente, porque lá sempre estão entrando novos estagiários, né? Então, lá na nossa empresa sempre tem gente nova entrando. Então, até uma coisa interessante, porque no meu squad tem umas 4 pessoas que têm exatamente a mesma idade que eu, que é 21 anos. A minha dev leader, por exemplo, ela tem a mesma idade que eu, ela é até mais nova que eu, acho que uns 2 meses mais nova que eu. Então, assim, é legal, sabe? É bem diferente, tem muita gente jovem, mas também tem a galera que já tem um pouco mais de idade, né? Mas, assim, eu acho que a pessoa mais velha da nossa squad tem uns 30 anos, então o pessoal é novo, mas é até uma coisa que eu tava pensando bastante, assim, antes de entrar, né, na DTI, que eu não sabia muito bem em qual squad que eu ia ir, como que iam ser os meus colegas, que eu sempre tinha muito receio, né, que igual você comentou, na empresa júnior, todo mundo tá na mesma faixa etária que eu, no mesmo, é, mas assim, período de vida, eu diria, fazendo faculdade, ainda tá tentando, assim, refletir sobre o que quer fazer pro resto da vida, né? Então, às vezes é até mais fácil também, pelo menos na minha percepção que eu tinha, de você fazer amizades, né, com pessoas que estão ali mais ou menos na mesma etapa, assim, de vida e tal. E eu tinha um pouco de receio de não conseguir me socializar tão bem, né, com a galera da DT, e eu sempre tive muito medo, porque para mim sempre foi muito importante ser amiga dos meus colegas de trabalho, eu sou uma pessoa bem de boa e tal. E eu gosto, né? Acho que é bom quando a gente tá trabalhando com alguém que a gente gosta também. Mas, por sorte, o pessoal é muito de boa, o pessoal é muito tranquilo. Não tem ninguém que, assim, às vezes é muito sério, tipo, não quero conversar, não quero te ajudar. Então, eu acho que todas essas coisas me fizeram me sentir mais confortável, mesmo sendo mais jovem. Mas ainda assim, é um pouco. Dá um choque, assim, sabe? De realidade. Porque às vezes as pessoas vão ter assuntos um pouco diferentes, né? Por exemplo, tem gente que já tá casando, ou que já tem filho. Aí é interessante também, mas eu acho que agrega muito, sabe? Quando você trabalha com pessoas diversas, que estão em fases da vida diferentes também, porque acaba que essas pessoas que têm mais experiência, elas conseguem te dar conselhos também, né? Geralmente a galera é mais sábia, então acho muito legal essa troca. Então eu gosto de estar em um time diverso, eu acho que é bom também sair um pouco da bolha, né? Porque quando eu tava na empresa júnior, todo mundo de engenharia, todo mundo da mesma idade, todo mundo mora em lugar parecido. Então, quando eu fui pra DTI foi muito legal, porque lá que até você tinha perguntado, perdão, não tinha respondido antes, é um modelo híbrido, mas tem muita gente também que é só no remoto, né? Porque na época da pandemia eles contrataram muitos profissionais de áreas diversas aí, diversas regiões do Brasil. E aí tem pessoas assim que são de outros estados também, né? Bem longe. Tem colega meu que é, sei lá, do Santa Catarina, tem gente que é do Rio de Janeiro. Então, essa troca também é muito legal. Às vezes a gente brinca, tem um amigo meu que é de São Paulo, e a gente fica brincando, bolacha, biscoito, essas coisas assim. Então, é muito legal. E falando sobre trocas culturais e interações e furar a bolha, existe um outro ambiente que você tem
estado muito presente, que é o LinkedIn, você até citou em outros momentos aqui, né, do podcast. E me chamou bastante atenção que você estava começando e fazendo os seus estudos e tudo mais, e começou a compartilhar a tua experiência no LinkedIn. E não só compartilhar em português, como há pouco tempo você começou a experimentar a postar em inglês. E eu achei muito legal o fato de que você está experimentando o tempo todo. É muito claro que você está experimentando, o que aparenta que você faz sem nenhuma timidez. E muitas vezes as pessoas, elas estão lá, falei até com você antes da entrevista, estão há 15 anos trabalhando e não se sentem à vontade para fazer isso, né? E por vários motivos. Uma, às vezes a pessoa não quer, outras vezes a pessoa sente que tem que estudar muito para poder falar alguma coisa. A gente cria narrativas dentro da nossa cabeça que às vezes acaba nos bloqueando, e muitas vezes ver alguém começando e já fazendo atua como inspiração também. Então, agora nesse bloco eu queria conversar um pouco sobre o LinkedIn, começando com algo mais simples, que é o que te motivou a produzir conteúdo nessa rede social de forma mais consistente? Olha, no início eu tinha uma visão um pouco errônea do que de fato era o LinkedIn. Eu acho que muitas pessoas também pensam que é uma rede social muito séria, né? Que você só pode postar sobre coisas assim, usando uma linguagem formal, que você tem que ser mais restrito. E eu pensava assim também, mas com o passar do tempo, eu fui vendo que as pessoas, elas usam o LinkedIn porque elas querem conseguir uma motivação para conseguir entregar mais resultado no trabalho e evoluir também profissionalmente falando, sabe? Então, assim, eu comecei a conhecer pessoas muito legais, assim, pessoas de todas as idades, de todos os lugares do Brasil, e eles falavam, cara, porque eu gosto muito de programar, eu vi esse seu post e eu achei muito legal. E assim, o mais incrível é que às vezes pra mim, no começo eu ficava muito insegura, ainda fico, sendo sincero, quando eu vou escrever um post, eu pensava, poxa, será que isso aqui vai agregar na vida de alguém? Porque acho que todo mundo deve saber isso. Não sei se as pessoas vão gostar. Mas eu falei, ah, vou postar, né? Não tem nada a perder. E aí as pessoas começaram a dar esse feedback, né? Assim, nossa, eu li esse seu post, me ajudou muito, me inspirou, achei muito legal. Então, eu acho que o que mais me motiva a ser consistente é justamente esse feedback das pessoas, sabe? Elas falando assim que o meu conteúdo tá impactando elas de alguma forma. E eu acho que pra mim, assim, não importa se eu impactei 1 milhão de pessoas ou só uma, se eu conseguir fazer o dia de uma pessoa já melhor, com alguma coisinha que eu falei no post pra mim, eu já tô feliz, sabe? Então, acho que me motiva mesmo são as pessoas. É muito legal você ter essa troca de conhecimento e conhecer pessoas tão diferentes de você, pessoas que também amam a programação, que amam ensinar. Então, pra mim, é uma coisa que, nossa, me motiva demais e me deixa muito feliz, assim, as interações que eu tenho com as pessoas. Eu gosto muito de gente, então, pra mim é sempre muito enriquecedor. E quando, às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com relação ao tema. Então, eu tenho que escolher um nicho, eu tenho que falar sobre um determinado assunto. Isso é algo que você se preocupa também? Ou você vai compartilhando o que você está estudando e o que se passa na sua cabeça? Nossa, muito. Eu acho que quando a gente começa nessa área de criação de conteúdo, você começa a ficar muito reflexiva sobre o branding, né? Tipo, personal branding. Então, como que eu quero que as pessoas me vejam? Qual que é o meu diferencial? Quando elas falam, sei lá, Amanda Fernandes, o que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está criando conteúdo, né? Pelo que eu quero ser lembrada. Então, assim, pra mim é sempre uma coisa que eu fico bem reflexiva, porque por eu trabalhar com programação, obviamente eu atraio muitas pessoas que gostam de programação, né? Só que eu sempre fui uma pessoa bem generalista e eu gosto muito de falar sobre coisas, assim, às vezes um pouco aleatórias. Por exemplo, uma paixão minha é falar sobre línguas, né? Que eu estudo inglês, francês e agora eu tô tá apanhando aí para alemão, mas tô tentando. E eu ficava pensando assim, será que se eu postar sobre isso as pessoas vão gostar? Ou será que elas vão só, tipo, nossa, não tem nada a ver, não quero viver isso aqui não. Então, pra mim, eu sempre fico bastante reflexiva. Aí o que eu tô tentando fazer agora é equilibrar, né, entre os temas do post. Eu gosto de organizar no Notion, assim, os posts que eu vou fazer por temas. E aí eu tento revezar um pouco, por exemplo, posts mais técnicos, né? Eu particularmente gosto mais do back-end, mas eu tento trazer posts também sobre front, que eu sei que a galera gosta bastante.
E às vezes eu faço posts, por exemplo, dessa área mais de soft skills, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas às vezes não dão tanto valor, né? Mas é tão importante, assim, independentemente se a pessoa é júnior, se ela é pleno, se ela é sênior, é uma coisa que faz toda a diferença. Então eu gosto sempre de refrisar isso também, para reforçar que não é só sobre código, né? É sobre resolver problemas, é sobre você entender sobre a regra de negócio. Então é um tema que eu gosto bastante de abordar. E assim, eu tô tentando, né, elaborar uma estratégia aí, mas é complicado, porque às vezes tem gente que só quer ver posts sobre códigos, né? E também o fato de eu postar coisas mais generalistas acaba atraindo muitas pessoas que não são necessariamente da parte de programação. Então, quanto mais diverso o seu público é, eu acho que mais difícil você criar conteúdo, porque você tem que equilibrar, né? Assim, se eu postar sobre isso, essas pessoas não vão gostar. Se eu postar sobre isso, essas pessoas aqui também talvez não tenham tanto interesse. Então, acho que é sempre bom a gente ter em mente qual que é o público-alvo e elaborar um conteúdo que esteja alinhado com esse público, né? Mas ainda é uma coisa difícil, né? Ainda mais que eu nunca tive experiência com criação de conteúdo. Eu tô aprendendo, mas acho que é sobre isso, né? A gente sempre vai aprendendo algo novo todos os dias e a gente vai melhorando de pouquinho a pouquinho. Mas eu tô sempre conversando com outras pessoas que criam conteúdo também para poder tentar tirar alguns insights e ver qual que é a melhor abordagem, sabe? Mas o que eu gosto mesmo é de escrever sobre coisas que eu acho que vai agregar, sabe? Se eu olho e penso, eu acho que isso aqui pode ser bom para alguém, aí eu posto. Mas se eu vejo que é uma coisa que não vai fazer tanta diferença, assim, talvez não é tão interessante, aí geralmente eu deixo a ideia de lado, eu tento, às vezes, reescrever de outra forma. Mas varia bastante, sabe? Varia muito. E você falou assim, o que que a Amanda Fernandes ela é lembrada? E eu tenho certeza que tem muito a ver com esse avatar que você criou usando inteligência artificial, que você sempre faz todas as suas postagens com essa imagem que é gerada dessa avatarzinha que representa você muitas vezes, Aham. né? E é algo que chama muita atenção, dá para ver nos comentários que as pessoas querem entender como que você fez. E eu queria saber como que o uso da inteligência artificial ela tem influenciado nessa sua produção de conteúdo, tanto na produção de imagem quanto de texto, e como que está sendo essa criação usando essas ferramentas para você? Eu acho que muitas pessoas, às vezes, elas têm um pouco de preconceito, né, com IA, por exemplo. Ah, esse texto aqui foi gerado por IA, ele é falso, ele é estranho. Ou, enfim, eu vejo que tem muita gente que tem um pé atrás. E também eu acho que hoje em dia, nós desenvolvedores, a gente tem um pouco de medo também da questão das IAs às vezes substituírem a gente, né? Tem muitas essas discussões, às vezes, no LinkedIn, assim, que assusta um pouco. Então, acho que as pessoas às vezes têm muito preconceito. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi é se tem algo que é bom e que tá lá, que a gente pode usar, por que, que a gente não vai usar se é bom, sabe? Então, por que, que a gente negar algo que pode ajudar a gente? Eu acho que é muito importante a gente ter esse mindset de se abrir mesmo para as coisas e testar, e ver, e aprender, e errar, e é sobre isso. E aí eu fiquei muito curiosa, né? Assim, eu sempre gostei muito de ficar vagando pelo YouTube. E aí um dia eu vi alguns vídeos sobre geração de imagens, né? Usando prompt. Eu falei, cara, isso é verdade mesmo. Acho que foi mais ou menos ano passado, né? Na época eu ficava assim, espantada. Você coloca o prompt e em menos de 5 minutos gerava várias imagens. Como que isso funciona? Que incrível! E eu fiquei muito curiosa. E eu comecei a pesquisar, e eu comecei a gerar imagens. Mas na época eu não usava para os meus posts, eu só gerava por diversão mesmo, que eu sempre gostei muito de criar personagens, criar imagens. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito das artes. E isso me deixava muito feliz. Mas eu pensei, cara, por que, que eu não coloco talvez no LinkedIn, né? Eu acho que vai ficar bonitinho. Mas no começo eu tinha muito receio, sabe? Porque eu ainda tinha um pouco daquele pensamento que se talvez eu colocasse desenhos, coisas coloridas, assim, talvez não passaria uma imagem de profissionalismo, né? Então eu sempre tive um pouco desse pé atrás, assim. Mas uma vez eu fiz e falei, vou fazer aqui, que eu achei bonitinho. E teve esse feedback muito positivo. E eu comecei a perceber, poxa, realmente eu posso ser eu mesma, né? De uma forma profissional, claro, mas eu posso postar coisas que eu gosto, eu posso mostrar sobre a minha personalidade e continuando assim, sendo profissional, sabe? Porque eu não preciso ser 100% séria para ser profissional. Então acho que isso para mim assim foi um divisor de águas. E voltando para a questão da inteligência artificial, eu comecei, né, a criar imagens, mas depois eu vi que eu poderia usar também a inteligência artificial para criar os posts, né? Porque uma coisa muito desafiadora que eu posto todo dia, né?
E assim, você ter ideia para fazer post todo dia é difícil. É bem difícil. E eu comecei a ver que eu poderia usar a inteligência artificial para me dar ideias para os posts, para reescrever eles também de uma forma mais interessante, né? Porque não adianta de nada a gente só escrever o post, mas sem ter uma estratégia, sem pensar qual que é a mensagem que a gente tem que passar antes de escrever. Então, tudo isso eu fui aplicando aos poucos, sabe? E eu acho que é um processo, porque no começo não sabia usar o GPT para criar post. Eu só colocava assim, escreva um post sobre front-end. Beleza. Ele criava um post assim super genérico e você lia, dava pra ver que foi criado pelo GPT, né? Cheio de emoji, cheio de coisa, super grandão. Mas eu fui estudando bastante, fui seguindo outras influências que usam inteligência artificial para criação de conteúdo, e eu aprendi assim que, cara, tem tanta coisa legal que dá pra gente aplicar, sabe? Então, tem às vezes alguns prompts, né, com hooks, que são tipo mensagens para poder chamar a atenção da pessoa, né, para ela clicar no leia mais, que a pessoa clicar no leia mais é o que faz diferencial aí para seus posts darem certo. E, enfim, eu fui estudando sobre LinkedIn, sobre prompt, sobre IA, sobre criação de conteúdo, sobre como escrever também de uma forma melhor pro LinkedIn, né? Porque é um pouco diferente a pegada. E basicamente foi isso. Eu acho que é um processo, ainda tô melhorando, sempre tô pegando inspiração, mas é muito legal quando você se permite tentar coisas novas. E eu acho que com a IA, assim, é surreal. Eu não consigo imaginar a minha vida, tipo, sem IA hoje em dia, sério. Eu uso todo dia, toda hora, pra criação de conteúdo, até no serviço também, a gente usa bastante lá na DTI. Então, é algo que, nossa, me ajuda muito. Eu recomendo todo mundo aí a estudar um pouquinho, sabe, sobre prompt, sobre como usar a IA também para desenvolver código, que é algo que me ajuda bastante. Enfim, uma mão na roda. E agora eu gostaria de caminhar aqui para as perguntinhas de fechamento. E embora a gente tenha conversado muito sobre aprendizado, eu vou fazer essas perguntas para você também, porque eu acho que é interessante. E a primeira pergunta é: o que você está aprendendo hoje em dia? E aí, como você está fazendo faculdade, sua vida é sobre aprender? Eu vou afunilar essa pergunta para o que você está aprendendo que não é relacionado a trabalho. Nossa, é difícil. Não vale nada de programação? Nossa, cara, é bizarro, porque eu tava até conversando sobre isso com a minha mãe esses dias. Porque na maior parte do tempo livre que eu tenho, eu tô estudando sobre algo que é de trabalho, sabe? Não necessariamente algo de programação, mas talvez algo sobre soft skills, ou também que eu gosto muito de passar o tempo no YouTube vendo sobre experiências de outras pessoas que trabalham no exterior ou que conseguiram uma vaga na gringa, que é algo que eu tenho muito interesse. Então, assim, o tempo todo eu tô vendo alguma coisinha aí que tem a ver com trabalho, sabe? Mas é algo que eu tô estudando, deixa eu ver. Olha, Algo que você está aprendendo, não necessariamente estudando. ok, ok. Então, eu gosto muito de fotografia. E aí eu tava estudando sobre Photoshop recentemente. Eu até comprei uma câmera também. E é algo que eu gosto muito. E que, de certa forma, também me ajuda com a programação, quando eu tô mexendo com coisas de front-end, pra ter aquele olhar mais criterioso, né? Quando a gente tá fazendo tarefa de front. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, mas ó, lá vem eu, né, relacionando uma coisa com programação. Não consigo me controlar. É assim mesmo, eu sou do mesmo jeito. Eu faço essas perguntas porque elas me ajudam. E a segunda não é o que, é o como. Pensando mais em método, você já meio que respondeu essa pergunta, mas como você gosta de aprender? No meu caso, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube. Assim, eu sempre gostei muito de estudar línguas, né? O inglês, assim, transformou a minha vida completamente, porque tem muito conteúdo legal em inglês. E eu sempre gosto, sabe, de tentar testar, né, o meu listening e ver se eu consigo entender as coisas. E aí eu percebo que quando eu tô vendo algo em inglês, eu consigo aprender ainda mais, porque eu tenho isso, né? Tipo, nossa, eu tenho que entender, eu tenho que melhorar. E isso me motiva bastante. Então eu gosto muito de pesquisar vídeos em inglês sobre programação e sobre coisas diversas. E eu também gosto muito de ensinar para as pessoas, né? Então eu aprendi algo novo, aí eu tento explicar, às vezes, por exemplo, para minha família, para os meus amigos, ou até para o pessoal do serviço também, que agora entraram vários estagiários, né? Aí a gente está ajudando eles aí no onboarding. Mas, acho que essas são as minhas duas principais formas, assim, ver vídeos e ensinar. Eu acho que quando a gente tem que ensinar algo, a gente olha e percebe, nossa, realmente isso aqui eu não sei explicar, tenho que revisar isso aqui de novo para poder explicar de uma forma melhor, né? E a gente estuda algo complexo, mas a gente tem que
tentar, na nossa mente, organizar os pensamentos e conseguir explicar de uma forma que todos entendam, né? Eu acho que é sobre isso, né? Você ensinar algo não precisa usar termos super complexos e coisas complicadas. Eu acho que o mais importante é você saber explicar algo complexo de forma simples. Então, eu sou muito fascinada também por essa questão da educação e compartilhar conhecimento. E a terceira pergunta vai ser desafiadora, provavelmente. Que tipo de hábitos ou rituais você tem cultivado no seu dia a dia, na sua vida, para você conseguir se desligar do trabalho, se desligar dos estudos e recarregar a bateria? Nossa, essa aí é difícil, hein? Nossa. Olha, uma coisa que eu gosto muito é passar um tempo com os meus 2 cachorrinhos, Pitoco e Rebeca. Eu amo muito eles, então sempre faço um carinho, brinco um pouquinho. Eu acho que é muito legal, né, você ver a pureza dos animais e você pensa: "Nossa, eles me amam pelo que eu sou", e isso é incrível. E eu fico muito feliz, eu fico refletindo sobre isso, sobre a pureza dos animais. Enfim, meio doida, mas tudo bem. E eu gosto muito também de fazer skincare e cuidar de mim mesma, sabe? Fazer exercício, faço pilates, já tenho 5 anos. É muito bom fazer exercício. Você também faz? Ah, faço, faço. Sério? Ai, que legal! Nossa, eu adoro. E aí, o que mais me encanta do Pilates é porque você tá ali no momento presente, né? Você tem que treinar a respiração e você tem sempre que treinar muito o equilíbrio, né? Flexibilidade. E isso pra mim é muito importante, porque eu tenho um pouco de problema com ansiedade, né? Mas quando eu tô fazendo exercício físico, eu tô lá naquele momento, sabe? Prestando atenção no meu corpo, no que eu tô sentindo e focada em fazer o exercício e nada mais. E eu acho que isso ajuda tanto, até uma coisa que eu sempre falo muito no meu LinkedIn, a importância de você ter hábitos saudáveis, né, alimentação e também principalmente fazer exercício. Eu acho que não só pelo físico, mas pelo mental também, acho que isso faz toda a diferença e ajuda a nossa performance no trabalho, né? Eu fazia natação antes também, enfim, eu adoro fazer exercício. Mas eu acho que no geral é isso também. E assistir Netflix, né, com a família, descansar um pouquinho, né, ficar com as pessoas que a gente ama. Eu acho que é importante também a gente aproveitar esses pequenos prazeres da vida, porque o tempo não volta, né? Perfeito. Amanda, gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição e coração aberto para falar de toda a sua vivência, de como está sendo essa sua experiência única, dessa transição aí da faculdade, dessa mudança logo no início e ao mesmo tempo aí já afirmando sua presença, a tua experiência no LinkedIn. É muito legal ter aqui a tua perspectiva no nosso podcast. E eu gostaria de deixar aberto, caso tenha alguma mensagem final para os nossos ouvintes, ou se você quiser divulgar algum serviço, ou quiser compartilhar suas redes sociais, fica à vontade, o palco é seu. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é: se você tem algo que você acha que pode ser positivo para alguém, não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de postar. Eu sei que no começo dá muito frio na barriga e a gente fica pensando: pô, não nasci para ser criador de conteúdo, nossa, eu não quero ter que virar, às vezes, blogueirinho, né? Que muitas pessoas falam. Mas assim, não necessariamente você precisa postar sempre, sabe? Mas tente atualizar o seu LinkedIn, postar algumas coisas de vez em quando, porque isso abre tantas oportunidades, principalmente na área de programação, que os recrutadores estão sempre de olho, né? Então, assim, se você tem algo bom que possa ajudar as pessoas, não guarda para si, porque eu acho que todo conhecimento que a gente retém só pra gente, ele se torna inútil, né? Eu acho que o valor do conhecimento é quando a gente transmite ele. E isso é algo que eu tô aprendendo aí bastante nesses últimos tempos com essas pessoas incríveis que eu conheci aí com o passar do tempo. E assim, não tenha medo também para você que talvez como eu ainda é júnior ou estagiário, de fazer perguntas, de errar também. Eu acho que a gente tem muito medo de errar ou de, sei lá, colocar fogo na prod, né? Brincadeira. Mas deem o máximo e façam perguntas. Ninguém vai ficar bravo com você por você estar fazendo perguntas. E se ficarem, algo está errado, porque ninguém deveria ficar. Eu acho que o mais importante é a gente nunca ficar com uma dúvida, né? Então, se você tem algo que você não entendeu, pergunta. E mostra que você está se esforçando. Eu acho que o mais importante não é você saber de tudo. Eu acho que ninguém tem a resposta de tudo e todo mundo começou de algum lugar algum dia. E, enfim, respeite o seu tempo, dê o seu máximo e as coisas vão fluir, sabe? Eu acho que tem dias que a gente se sente meio mal, às vezes a gente não consegue resolver um bug, não consegue entender alguma coisa, mas tudo passa, sabe? Eu acho que o que é mais importante é a perseverança.
Quando você dá o seu melhor, as coisas acontecem, as pessoas ao seu redor vão notar também que você está dando o seu máximo e as oportunidades vão se abrindo, né? Tudo sobre networking. Então, seja sempre a sua melhor versão, que as pessoas vão notar isso e as oportunidades vão chegar até você. E poste no LinkedIn também, né? Que se você não posta, aí as pessoas não vão te achar. Essa foi a Amanda Fernandes e esse foi mais um episódio do Freecodecamp em português. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.